bom dia, meu povo. Que Deus abençoe seu dia lindo e maravilhoso. Ontem tava um sol aqui em Bertioga, quente, quente, quente. Chegava a arder as bochechas no sol, de tão quente que tava. Mas hoje já amanheceu chovendo, um dia fresquinho. Olha que Deus maravilhoso. Um dia o sol esquenta para você ver rachando coco. No outro dia, Deus já manda a chuva. Por quê? Porque Deus sabe do que nós precisamos. A gente precisa do sol, precisa da chuva, precisa de um vento, precisa de tudo. E Deus, Ele sabe o momento certo. Perfeito. Enquanto eu e você dorme, Deus, Ele prepara o nosso dia. Ele prepara a nossa manhã. E quando nós acordamos, está aí um dia lindo, maravilhoso, seja chuvoso, seja de sol, mas Deus, Ele sabe de tudo que precisamos, porque Ele conhece. Mesmo que eu e você não merecemos nada, coisa alguma, mas ainda assim, Deus prepara o dia para todos nós. Mas para não ficar só nas minhas palavras, eu irei deixar aqui em Jó capítulo 42, que diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Olha o que Jó falou, que ele sabia que os planos de Deus para mim, para a sua vida, não pode ser interrompido, porque quem escreveu o nosso propósito foi Deus. Quem escreveu a minha história e a sua história foi Deus, então ninguém pode impedir. E bem sei eu, bem sabe você. Quando Deus escreve, não adianta ninguém dizer que não vai acontecer, que foi cancelado, porque não foi. Quem escreveu foi Deus. E a nossa história, quando Deus escreve, ninguém vai lá apagar ela, não. Somente Deus. Ele escreveu, está escrito ali. E nós sabemos disso. Mas muitas vezes esquecemos que Deus é Deus em nossas vidas. Às vezes achamos que está demorando o nosso propósito que Deus fez em nossas vidas. Não vai acontecer porque está demorando. Que para tudo tem um tempo certo. Para Deus fazer, para Deus agir em nossas vidas. Então nós só temos que esperar. Olha tudo que Jó passou. Mas Jó sabia que tudo que Deus prometeu, Deus faria, né, na vida dele. O versículo 3 ele diz assim, ó: Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei que não entenderia coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. O 4 diz: Escutai em mim, pois eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. O 5 diz: Como ouve dos meus ouvidos, ouve, mas agora te veem os meus olhos, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó conhecia Deus de ouvir falar, mas na palavra que ele diz agora eu conheço de ver com os meus olhos. Muitas vezes, muitas pessoas conhecem Jesus, mas de ouvir alguém falar desse Jesus. Ele falar que ele cura, que ele salva, que ele batiza, que o Espírito Santo leva para o céu. Mas a pessoa não conhece Jesus, não tem intimidade com Jesus, sabe? Intimidade, não tem. Só ouviu. Como é que eu vou ter intimidade com Deus? A intimidade com Deus você vai ter aqui. Ó. Aceita Jesus como o único salvador da sua vida. E a palavra dele você tem que ler, conectar aqui. Quando você está conectado na palavra, você está conectado no trono da glória. Porque essa aqui é o conhecimento. Aqui é o conhecimento que Deus escreveu para que eu e você, tudo que nós precisamos saber, está aqui, ó. Aqui na palavra. Talvez você vai dizer, Helena, mas eu não entendo, eu vou ler ela, mas não vou entender. Eu também não entendia nada, mas também posso te dizer que eu não entendo tudo. Mas para a gente entender a palavra de Deus, nós temos que pedir ao Senhor, o Espírito Santo, dar discernimento da palavra, para que a gente leia, que a gente entenda. Que aí a gente vai lendo, lê a primeira vez, entendeu? Lê a 2, lê 3, lê 4, lê 5, até você vai entender. Mas você consegue. O Espírito Santo é que nos guia, é que nos dá sabedoria. Mas primeiro nós temos que ler. Pedir a Deus sabedoria. Eu vou assim, eu quero de sabedoria e vamos ler. Porque Salomão, ele poderia ter pedido ao Senhor, né? Pedido a Deus riquezas, mas ele não. Ele pediu somente a sabedoria. Só quero ser sábio, Senhor. É o que nós devemos pedir ao Senhor. Sabedoria. Temos sabedoria, nós temos tudo. Que a sabedoria nos ensina muita coisa. Então é isso que nós precisamos. Sabedoria. E discernimento da palavra do Senhor.